pode emitir atestado psicológico? Você provavelmente já se deparou com essa pergunta, não é mesmo? A resolução do Conselho Federal de Psicologia 06 de 2019 estabelece regras, apresenta orientações e fornece referências éticas e técnicas para a produção qualificada do atestado psicológico. Olá, eu sou a Stephanie, sou aluna do 6º período, estamos de volta com mais uma temporada do podcast e estou aqui com o meu companheiro. Olá pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou aluno da Unicria do 6º período de Psicologia e estamos juntos para abordar na Psicologia Organizacional temas voltados ao nosso podcast. E para hoje convidamos a nossa psicóloga organizacional Camila Pires e a Ana Luísa, nossa advogada. E aí pessoal, apresenta um pouquinho de vocês pra gente. Pessoal, muito obrigada pelo convite, né? Quero agradecer, poder contribuir com a formação profissional de vocês, com certeza é muito rico. Meu nome é Camila Pires, eu sou psicóloga, já atuo com RH há 5 anos, antes mesmo da faculdade. Atualmente eu coordeno no setor de RH e DP de um colégio particular aqui de Uberlândia. Olá pessoal, boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E meu nome é Ana Luísa, eu sou advogada, sou especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, já tem 8 anos que eu me formei e hoje, atualmente, eu estou no meu próprio escritório e vamos compartilhar um pouco aqui com vocês. Então, nosso tema hoje, pessoal, é atestado psicológico. E para começar esse assunto, eu já pergunto para Camila. Camila, o psicólogo, ele pode dar esse atestado psicológico? Ele pode emitir esse atestado psicológico? Sim. Vamos voltar um pouquinho para a gente falar o que é esse atestado psicológico propriamente dito. O atestado psicológico é um documento fundamentado em um diagnóstico que ele vai atestar determinada situação ou condição psíquica, né, do paciente ali. Ele é um pouco mais detalhado, então ele vem falar mesmo sobre afirmar determinada condição psíquica dessa pessoa. Ele também tem algumas finalidades específicas, como muita gente já deve ter ouvido falar do psicotécnico. O psicotécnico é um atestado psicológico que alguém vem, faz uma avaliação, uma série, né, uma sistematização ali e vem fornecer esse documento. Porte de armas, por exemplo, também é um tipo de atestado que o psicólogo fornece. A gente tem um outro atestado que é mais voltado para a área clínica, que eu acredito que é o que mais pode gerar dúvida entre os psicólogos, né? Sim, o psicólogo pode e deve sim, quando necessário, fornecer esse tipo de atestado, tá? Esse tipo de atestado ele pode vir para justificar algum tipo de falta, algum tipo de impedimento, atestar algum tipo de condição, aptidão ou não para alguma coisa, né? E respondendo, ele não só pode como deve, que essa resolução que você citou no início é essa mesmo, e ele justifica essa aptidão para alguma atividade específica, tá? Certo. Perfeito, Camila. Camila, qual a diferença entre a declaração e o atestado psicológico? Certo. O atestado psicológico ele é muito mais completo. Ele vai vir com fechando ali uma situação, ele vai descrever alguma sistematização, sintoma, condição. A declaração, ela é bem sucinta e objetiva, e ela vem mais para justificar comparecimento, acompanhamento. Ele é básico, ele não vai declarar nada sobre a condição, sobre o sintoma, sobre o CID desse paciente. Tá? Ele é bem diferente mesmo. E como que é, Camila, a aceitação desses atestados psicológicos? Porque geralmente a gente vê aí a aceitação maior desses atestados pelos médicos, né? Os atestados médicos. Como que é, de forma geral, nas empresas que você já deve ter trabalhado por aí, até mesmo na empresa onde você trabalha, essa aceitação desse atestado psicológico na prática? O atestado psicológico, na verdade, ele nem se faz tão necessário um funcionário vir apresentar de maneira aleatória ou em qualquer situação um atestado psicológico, porque ele não tem validade para abono. Aí depois a Ana vai entrar melhor aí nessa parte da legislação trabalhista. Mas ele seria muito útil em alguma situação específica para corroborar a versão do funcionário. Ele vem muito atrelado ao que foi combinado entre o funcionário e a empresa. Então, por exemplo, se um funcionário está
vem apresentando questões comportamentais, oriundos aí da condição psíquica dele, por exemplo. Então, o atestado, ele vem como algo para corroborar ali aquilo que o funcionário está falando, o que ele está vivendo. Ele vem mais para dar um pouco mais de subsídio para aquilo que ele está falando, mas ele não vai abonar nenhum tipo de falta. Hoje eu vejo que não é muito comum a gente receber atestados, a gente recebe mais declaração. Fui um psicólogo hoje, eu tinha terapia, tá aqui minha declaração. Bacana. Nós, enquanto RH ou gestor, ele vai olhar para aquele documento e vai falar assim, isso mesmo, aqui, minha funcionária estava na terapia mesmo, então tudo bem, ela atrasou meia hora, por isso. Declarou, justificou. A gente não vê muito, a menos que fosse uma situação muito específica, uma situação até mais grave, para alguém entregar um atestado psicológico. Que o Gabriel, funcionário da empresa tal, né, atesta para os devidos fins que o mesmo é portador do CID tal, vem apresentando sintoma tal e tal, está inapto para exercer as funções relacionadas. Então, assim, a gente não vê muito isso na prática. Quando se trata algo mais grave, algo relacionado à doença psíquica, relacionada a afastamento, já vai entrar em outro campo, um atestado médico, provavelmente fornecido por um psiquiatra, etc. Às vezes, quando é mais longo, né, prolongado, aí a Ana vai falar um pouco melhor também, talvez aí já entre questões de INSS, então a gente não vê muito isso na prática cotidiana ali, pelo menos não na empresa que eu trabalho, nunca cheguei a receber um atestado psicológico, só declarações. Até porque a gente vê também a desinformação dos profissionais, né? Os psicólogos que acham que eles não têm que emitir, Sim. que eles não podem emitir esse atestado psicológico, e até mesmo os pacientes, né? Que Sim. não sabem que o psicólogo eles podem atestar, né? Então acaba que fica... Isso até um tabu também, porque você, por exemplo, você vai lá na sua terapia, você fala suas questões, você tem às vezes até um CID identificado, você não quer ser reduzido a um diagnóstico ou que as suas questões estejam ali escritas no papel para você apresentar para o seu chefe na sua empresa. Isso não faz muito sentido, eu acho que as pessoas não, né? Mas para a atuação do psicólogo clínico, por exemplo, eu acho muito válido ele ter o conhecimento de que ele pode e deve, quando necessário, e fazer isso muito bem feito. Porque a gente vê muito atestados ou documentos muito de outras profissões relacionadas à saúde. A gente não vê muito de psicólogo. E a gente precisa fazer valer também o nosso conhecimento científico ali para estar falando da patologia, da condição do paciente ou do cliente, para a gente também ser mais respeitado e valorizado nessa questão até documental. Eu vejo muito disso. Eu tenho muitos amigos na área clínica, né? E a gente não vê muito esse atestado. Você, como coordenadora da área de RH, você acha que mudou essa questão do funcionário, se ele precisa levar um atestado psicológico? Como que eu vou te explicar? Você acha que mudou essa visão do RH, tanto de aceitar quanto o funcionário de levar esse atestado? De ele não ter vergonha ou algum receio de levar? Você acha que mudou nesse sentido? Estamos caminhando para. Eu vejo que é até tendência de mercado você humanizar o RH, você trazer práticas mais inclusivas, humanitárias ali de atuação, ações internas, Setembro Amarelo, Janeiro Branco, tudo isso está dentro das empresas. Então, isso está diminuindo, sim, esse abismo que tinha aí entre trabalhar e apresentar um atestado de uma doença de verdade, entre aspas, e apresentar um atestado de questões, né, oriundas da mente, questões psicológicas. Mas ainda acabou, hein? Há empresas muito fechadas para isso. Na minha prática, a nossa empresa, a empresa que eu trabalho no momento, é uma empresa muito aberta para negociações. Eu, por exemplo, tenho a autonomia e a consideração por absolutamente todos os funcionários e eu faço questão de fornecer acolhimento, né, que às vezes a nossa função dentro da empresa ela fica muito misturada também, né? A gente não faz terapia, a gente faz um acolhimento ali, é dever da RH sim, quando você tem um psicólogo principalmente, fazer acolhimento ali. Então eu tento direcionar, e o nosso trabalho também é preventivo, então é responsabilidade da empresa também um pouco de cuidar de saúde mental com essas pessoas, né, esses funcionários. Então acaba que o atestado psicológico, que empresa é essa que
vai precisar de um funcionário trazer um atestado, ninguém viu, então essa pessoa está em sofrimento psíquico, que ela está passando por isso. Aí eu acho que já até falhou, o gestor falhou, a empresa falhou, para alguém chegar ao ponto de trazer um atestado para confirmar que você está assim ou assado, né? Então, acho que vai muito por aí. Entendi. Certo. Convidando a Luísa, em relação à questão do atestado, qual que é o direito do trabalhador e o que a nossa CLT diz a respeito? Bom, nossa CLT hoje, ela não traz para nós esse atestado psicológico. Infelizmente, ela aceita somente o atestado médico e o odontológico. E por esse motivo, a empresa ela não é obrigada, né, a abonar essa falta. Então, se o funcionário levar um atestado de 10 dias, ele vai estar justificando, né, ele não vai poder ser mandado embora por justa causa, por aquele motivo, mas, infelizmente, ele não vai receber por aqueles dias que ele está afastado. Ana, você falou que não abona a falta, né? Só justifica. E qual a alternativa para o funcionário nesse caso? Como que ele pode partir daí? Eu acho que tentar um acordo na empresa é sempre a melhor opção. Hoje tem muitos bancos de horas, né, nas empresas, então se ele chegar a conversar, né, se abrir para o gestor e explicar a situação, ele pode depois pagar essas horas, né, no momento que a empresa precisar, para ele não precisar, para ele não ficar com falta no financeiro, né, que é o principal. E a Camila falou sobre a declaração. Ele vai apresentar uma declaração para a empresa, né, que ele estava ali em atendimento, procurar outros horários, né, nesse caso, que não seja do trabalho, para ele não ficar com essa falta. Legal. Ana Luísa, o psicólogo ele pode emitir um laudo para o INSS? Não. O INSS ele aceita somente o laudo médico e a perícia médica. E ele não inclui esses atestados psicológicos. O psicólogo ele tem apenas o poder de diagnosticar as doenças mentais, né? Então, ele não tem o poder de dar um laudo para fins periciais. Então, ele não pode. Puxando, aproveitando aí que você citou um assunto, hoje a gente percebe que na rede pública, por exemplo, como já é muito difundida essa informação de que o atestado não vai valer para abonar a falta, a gente percebe que a rede pública, por exemplo, ela já atua muito em conjunto. O psicólogo atua em conjunto com o psiquiatra. Então, uma pessoa, quando ela é admitida ali na atenção primária e ela passa, por exemplo, para o psicólogo, se ele identificar que essa pessoa realmente não está em condição psíquica de trabalhar ou, né, executar as atividades laborais dela ou de estudo, por exemplo, esse psicólogo, a gente espera que ele vai encaminhar essa pessoa para o psiquiatra, e aí o psiquiatra vai fornecer um atestado que aí sim ele vai ser válido nas empresas. Eu já recebi atestado psiquiátrico, porque as pessoas já sabem disso, então elas já vão atrás da instituição privada, por exemplo, só do psicólogo da área clínica, ele também pode fazer essa indicação para o seu cliente ou para o seu paciente, né? Para agendar a consulta para o psiquiatra. Aí ele pode fazer um atestado psicológico que vá subsidiar aquilo que o paciente dele vai falar para o psiquiatra, para corroborar essa versão, para que o psiquiatra entre com um atestado de afastamento, se for o caso, né? E outra dúvida comum também é até quantos dias o psicólogo pode emitir esse atestado, né? Então, ele pode atestar de 1 até 15 dias, mas se passar de 15 dias, ele vai ser submetido a uma perícia, né, no INSS para fins de auxílio-doença, né? Que uma pessoa que não está capaz durante esses 15 dias, ela realmente precisa afastar do seu trabalho para se tratar. Então, ela vai atrás do auxílio-doença após esses 15 dias. E aí ela vai precisar do atestado do psiquiatra, nesse caso, para ele conseguir no INSS esse afastamento. O próprio INSS faz a perícia. Eles já têm os médicos especializados, então ele não necessariamente precisa. Ajuda? Sim. Se ele tiver um laudo de psicólogo, um laudo de psiquiatra,
e for submetido à perícia, ele já com esses documentos em mãos, na hora que ele chegar lá, o perito, né, do INSS já vai ver o que ele tem. Porque assim, acaba que a doença psicológica não é igual você quebrar um braço, né, que você tá vendo ali o que está acontecendo. Então, são coisas internas. A pessoa, às vezes, no momento que está fazendo a perícia, pode ser que ela esteja bem. Então, é bem complicado você atestar naquele momento, né, o transtorno da pessoa. Por isso que é sempre bom levar antes todos esses laudos dos profissionais habilitados. É raro, né, a gente ver afastamento pelo INSS por questões psíquicas. Afastamento mesmo. Às vezes você vê o atestado, como eu falei que eu já recebi. 4, 5 dias, né, acho com que incídio ali de ansiedade generalizada, alguma coisa assim, né? Acho que o mais comum é esquizofrenia. Comum não, né? Para ter um afastamento, são patologias um pouco mais graves mesmo, né, que comprometem ali a funcionalidade e o dia a dia da pessoa. O que não deixa de ser uma prática um pouco incapacitante, porque a gente não tem que trabalhar junto. Nós, enquanto profissionais de saúde, que nossa função é de promover saúde, a gente poderia tão incapacitar também essa pessoa. Você tem esquizofrenia, você não vai trabalhar, vai para casa ganhar seu salário mínimo pro resto da vida. Não é por aí. Eu acredito que a cura não é aí. Né? Eu enquanto por isso tem que ser temporário, né? Tem que ser algo temporário para a pessoa ser inserida de novo no mercado, trabalhar. Então a gente tem que ter política pública de inserção, de desenvolver, né? Mas eu acredito que a gente até caminha para algo, né, para melhorar esse cenário aí. E outra coisa interessante também é que existe um projeto de lei desde 2015 que corre no Senado, né, para ele ser aceito como se fosse um atestado médico, mas ainda não terminou esse projeto, é bem demorado, né, já vem se arrastando por alguns anos, mas é um grande avanço, né. Se for aprovado vai ser maravilhoso, né, porque como a Camila citou, as empresas estão cada vez mais preocupadas, né, com a saúde mental dos funcionários, as pessoas também estão se cuidando mais, né, consequentemente, né, vai ajudar bastante. Camila, você citou várias vezes que você já recebeu atestados psicológicos na empresa, onde você trabalha, no meio profissional. Como que a sua equipe reage quando vocês recebem esse atestado psicológico? Há uma preocupação com esse funcionário? Há um tratamento especial hoje para garantir que esse funcionário ele tem uma saúde mais viável a partir dali? Na verdade, eu recebi já atestados psiquiátricos. Nada muito voltado para a condição, atestado psicológico voltado para a condição do paciente. No meu contexto atual, hoje eu trabalho numa equipe reduzida de RH, é diferente de outras empresas que eu já atuei. Então, eu trabalho diretamente com a alta gestão da empresa, e sim, é uma empresa familiar, então tem uma mentalidade diferente de outras empresas que eu já trabalhei. Tem sim uma preocupação, nossa empresa, na verdade, tem até um cunho confessional, um cunho de cristão, então existe sim uma preocupação genuína. A gente já aconteceu de algum funcionário ter alguma crise de alguma coisa, uma crise de ansiedade, a gente lida com isso, eu tenho ali o meu espaço, né, de acolhimento na minha sala. É uma barreira a ser rompida, né? É uma coisa que precisa ser trabalhada nas empresas, eles entenderem que promover saúde mental dentro das empresas é tudo. Até assistindo outro podcast que estava aqui com a Meline, orçamento está envolvido, né? Resultado, tudo isso dentro da empresa impacta muito. Então, a empresa tem que entender e aceitar que faz diferença sim ter a preocupação genuína, porque o maior ativo de todas as empresas são as pessoas. Tudo isso reflete no financeiro, porque foi o que ela falou. Trocar pessoas é muito caro, treinar pessoas é muito caro, afastamentos são muito caros. Então, tudo reflete sim no financeiro. Então, além de ser uma questão humanitária, na minha opinião, assim, de humanidade dentro das empresas, reflete até no dinheiro mesmo, no resultado e no dinheiro. Hoje, na minha prática, assim, a empresa, por ser um pouco menor, etc., é muito próxima. Minha atuação com algum
funcionário já teve alguma questão psíquica, ela é muito, muito próxima mesmo ali, de acolhimento, de orientação, de direcionar, tá passando alguma demanda que eu vejo que é mais patológico mesmo, que vai ter prejudicar a funcionalidade dessa pessoa, já até aconteceu de eu direcionar essa pessoa para a rede pública, por exemplo. Às vezes a pessoa não tinha condição de atuar com o atendimento particular, mas tem empresas que eu sei que não, que encara como um número mesmo. O atestado chegou, nossa, 10 dias sem fulano, e agora, né? Não é fácil, é uma barreira a ser quebrada. E agora, após pandemia, você acha que teve uma crescente nos casos, assim? Como que você tem sentido os funcionários dentro da empresa? Agora, eu acho que por você atuar na área de educação, né? Ficou um tempo ali afastado, os funcionários trabalhando na área remota e agora a gente voltou para o presencial. Como você tem sentido esses profissionais dentro da empresa atualmente? Hoje, bem melhores. Colocar um professor para dar aula dentro de casa é matar a alegria dele, né, gente? Porque a alegria do professor é aquela criançada, e até nós do administrativo a gente estranha quando não tem criança. A gente fala, gente, que ambiente é esse, né? Então, eu vejo que a retomada ao ensino presencial, a normalidade aí das coisas, melhorou a satisfação dos funcionários, dos professores e, consequentemente, até a saúde mental também. As atividades, o lúdico, tudo isso mexe demais, até para nós, o administrativo. Eu brinco que eu nunca fui tão feliz numa empresa como sou agora, porque às vezes o ambiente corporativo ele é pesado, né? Ele é bem assim, né? Meta, resultado, entrega, etc. E no ramo que eu atuo hoje é diferente. Pós-pandemia, eu sinto uma gratidão muito grande de todos os funcionários em estar lá presencialmente, estar trabalhando com as crianças. Recentemente não chegou para mim nenhuma demanda, por exemplo, nenhum caso de atestado recente não chegou, nenhum atendimento, nenhum atestado psicológico, nenhum atestado psiquiátrico, não chegou ninguém procurando para reportar, né, determinada situação, determinado sofrimento psíquico. Bem bacana isso, eu percebi que teve um reflexo muito positivo a retomada do ensino presencial e pós-pandemia, que mexeu com a vida de muita gente. As pessoas estavam cansadas, né, de ficar ali no mundinho delas, e agora voltamos para a realidade, a gente volta bem mais feliz de alguma forma, né, porque a gente passou tanto tempo agoniado dentro de casa, e agora a gente retorna um pouco mais tranquilo, né. Ana Luísa, você tem sentido o impacto também nessas questões que a gente comentou do INSS? Você acha que o pessoal tem requerido mais agora após pandemia, essa questão psicológica tem sido mais afetada? Como que você vê isso? Sim, eu acho que esse cenário afetou todas as áreas, né? E essas doenças psíquicas, né? Como a pessoa ficou muito dentro de casa, não tinha contato social com outras pessoas, acho que isso mexe muito com todo mundo. Então, tem sim mais requerimentos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, está tendo bastante também. Então, tudo acho que contribui para o pessoal tá buscando mais. Camila, quais os critérios observados para a realização do atestado psicológico? Na verdade, o critério é a demanda mesmo. Você fala da confecção do atestado? Isso. Tá. Ele é muito voltado para quem está direcionado esse atestado. Então, a primeira coisa, quando um paciente solicita ou o cliente solicita um atestado, você, enquanto psicólogo, tem que descobrir para quem que é. Então, ele vai para outro profissional de saúde. Então, se para outro profissional, por exemplo, você vai ter uma linguagem mais técnica, você às vezes vai abrir mais informações que são, às vezes, já até de cunho sigiloso, mas, obviamente, sem ferir também aquilo que o paciente não quer que seja revelado, mas que, às vezes, o outro profissional vai precisar saber. Não, esse atestado é só para a minha empresa, é só para eu levar lá, para eu confirmar que eu estou de home office, porque eu estou, sei lá, com uma ansiedade, muito assim, assado. Não, então, quem é que vai ler? Não é um profissional de saúde, é uma pessoa que depois ele pode se sentir constrangido por algo que você for colocar lá. Então, é para quem? Qual finalidade? Isso é um dos critérios importantes para a confecção do atestado. Precisa ter o CID-10, Camila? É opcional. O CID, ele parece que ele dá um pouco mais de respaldo, né? Parece que as pessoas gostam de CID, de ver, né? De ver o que é que a pessoa tem.
mas é opcional. E se o paciente também pedir para não colocar, eu acredito que não pode, né? Não pode. Até para a empresa também, a falta desse CID não vai impactar. Porque é só justificado, né? Uhum. Então, quando a gente recebe um atestado, sempre vem lá pequenininho, né? Se o paciente autoriza a divulgação do CID. Alguns hospitais aqui de Berlândia eu percebo que já está lá naquele molde, que vem lá se autoriza ou não. Se eu enquanto paciente não quero que revela, não revela. E aí eu tenho que aceitar, a empresa aceita, tem que aceitar. Ela aceita, assim, com alguns critérios, né? A assinatura do médico, CRM, tudo certinho. Mas o CID não é facultativo. Se for algo que vai constranger a pessoa, depois ela sofrer algum tipo de represália, ou ficar condenada, reduzida àquele diagnóstico, não é legal. Isso acontece muito, né? Lá, o autista, o fulano, ou o esquizofrenia, gente, é uma pessoa, né? Não é o CID. Isso acontece. Nós queremos agradecer a participação de vocês duas. Foi muito gratificante poder ouvi-las, né? E desmistificar aí esse assunto que é tão, né, cheio de tabus para nós estudantes de psicologia. Queria agradecer a Ana pela disponibilidade, a Camila novamente. Queria agradecer o pessoal. Esse semestre nós vamos ter aí mais 5 episódios, mais 4 episódios. Fiquem atentos, serão lançados sempre às sextas-feiras, às 6 da tarde. Então, contamos com a presença de vocês aqui com a gente. Isso aí, muito obrigado, galera. Até mais. Obrigada.